Existe uma lenda acerca de um pássaro que só canta uma vez na vida, com mais suavidade que qualquer outra criatura sobre a terra. A partir do momento em que deixa o ninho, começa a procurar um espinheiro ou vá e só descansa quando encontrar. Depois, cantando entre os galhos selvagens, empala-se no alcoolo mais agudo e mais comprido, e morrendo, sublima a própria agonia, e despede um canto mais belo que o da cotovia e do rouxinol. Um canto superlativo, cujo preço é a existência, mas o mundo inteiro para ouvi-lo, e Deus sorri no céu, pois o melhor só se adquire à custa de um grande sofrimento. Pelo menos é o que diz a lenda. Olá, tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui é o Ler é um Prazer. Meu nome é Carla Fernandes e eu estou aqui trazendo mais uma resenha. Inclusive, né? Estou vindo a caráter com a blusinha aqui de passarinhos, que tem tudo a ver com o tema de hoje, o livro de hoje, que é Pássaros Feridos, de Colin McGraw. Gente, esse livro é o livro que deu origem a uma minissérie que passou no SBT nos anos 80, mais precisamente em 1983, tá? E foi um sucesso. A minissérie é muito boa. Os mais novos não vão conhecer, talvez até conheça porque há poucos anos atrás o SBT reprisou, né? Mas os mais antigos, né? A galera mais velha como eu, vai lembrar. Quando passou eu era bem criança e eu lembro que foi uma minissérie que a minha mãe deixou eu ver, milagre, né? Porque minha mãe nunca deixava eu ver minisséries, mas essa eu consegui assistir, ela deixou, né? E eu amei. Se eu amei a minissérie, gente, o livro é muito melhor. Tá? Então, se você assistiu a minissérie, gostou, tá? E quer ler, não, você tem que ler esse livro, que é aquele livro que você termina, ele é enorme, tá vendo? Quase 600 páginas, enorme, tá? É aquele livro que você lê, fica não sei quanto tempo lendo, fica doida para terminar porque você quer saber o final da história, né? Apesar de quem já assistiu a minissérie sabe mais ou menos o final. Mas aí quando você termina, 2 dias depois você já tá assim, ai, eu queria ler de novo. É bem assim, bem nesse nível, né? O livro, gente, é muito bom, não tô exagerando não, eu amei. É ação, você vê os personagens agindo, ação desde o primeiro capítulo, porque tem muitos livros que nos primeiros capítulos não tem quase ação, é aquela coisa meio monótona, meio chata. Esse não. Esse no primeiro capítulo a gente já vai encontrar, né, uma das personagens principais, que é a Maggie Claire, que é bem pequena, ela tá no primeiro capítulo, acho que ela tá no aniversário dela de 4 ou 5 anos, e ela ganha um presente e os irmãos, esse presente é uma boneca, tá? E os irmãos destroem a boneca toda, e aí ela começa a chorar, mas ela não consegue se defender direito, né? Porque ela é criada, né, para ser forte, que ela não pode chorar, ela tem que ser uma menina forte. Então você fica até com pena dela, da Maggie, né? Então, essa é uma história, na verdade, em que a gente vai ter aqui um dilema, tá? E aí, a gente vai ter o dilema entre o amor
e ambição. Se a gente colocar essas duas coisas, esses dois sentimentos, numa balança, qual deveria pesar mais para cada um de nós, né? O que a gente realmente quer? Quer o amor? Quer uma vida com uma família? Mesmo que seja uma vida simples, uma vida mais humilde, mas você sendo feliz, o que você te faz feliz é realmente o amor, é você estar com a pessoa que você ama, é ter uma família com ela, ou a ambição de você chegar onde você quer chegar, ser um profissional que você almeja ser e ter tudo o que você deseja, mesmo que para isso você abdique do amor da sua vida. É mais ou menos esse dilema que a gente vai ver aqui, né? É uma história de um amor impossível entre a Maggie, que eu já falei aqui, né? Uma personagem que começou bem pequenininha, e o Ralph de Bricassar. Né? Essa história de amor é linda, só tem um detalhe que torna impossível. Né? O Ralph é padre, isso mesmo, ele é padre. Né? Então, padre não pode casar. E aí, será que ele poderia desistir da vida do clero para poder se casar com a Maggie? Bom, vamos ver, né? A gente vai ver isso aqui no decorrer da leitura. Então, aqui nós temos aqui dois personagens principais, que é o Ralph de Bricassar, tá? Que ele é um padre. E vamos prestar atenção, ele é um padre muito ambicioso. Ele almeja chegar longe. E longe para ele é o Vaticano. Ele mira para o Vaticano e é lá que ele quer chegar. Ele quer chegar no Vaticano, ele quer ir longe, ele não aceita ficar numa cidadezinha pequena que ele morava. Não quer. E nós temos aqui a Maggie Clear, que é bem mais nova do que ele, 18 anos mais nova do que ele. Ela conhece ele ainda criança e ela é uma moça simples, a família é uma família simples, são pessoas simples. Ela é uma menina muito sonhadora, ela sonha que um dia o Ralph vai abandonar o ministério, o sacerdócio, e vai casar com ela, tá? Então ela passa a vida toda imaginando, vida toda não, mas bom parte da vida dela imaginando que um dia isso vai realizar, né? Então eu vou contar a história. A história começa na década de 20 do século passado, no interior da Austrália, numa fazenda chamada Drogheda. E essa fazenda é tão distante de tudo que a cidade mais perto que tem fica uns 70 quilômetros de distância. Então, para chegar até a fazenda, tem que passar por 27 porteiras, né? E é nessa cidade, ali naquela região dessa fazenda de Drogheda, que nós temos aqui o Ralph de Bricassar, que é um padre. Ele é um padre irlandês, que ele está ali nesse interiorzão da Austrália, praticamente o fim do mundo, porque como ele é irlandês, então ele foi mandado por algum motivo que não se sabe para lá para o interior da Austrália. E ele não está muito satisfeito não, porque ele quer chegar longe, ele não quer ficar ali como um padre naquela cidade no interior, né? E ele conhece ali a Mary Carson, que é uma fazendeira, a dona de Drogheda. Já é uma senhora, ela é bem mais velha do que ele, tá? Ela já é viúva, não tem filhos. Aliás, ela teve um filho, mas perdeu. Então ela é sozinha. O Ralph, então, como é muito ambicioso, ele gosta do que é bom, ele gosta do dinheiro, ele se aproxima da Mary Carson, mas não para ter algum caso com ela. Ele sabe que ela não tem herdeiros, então ele se aproxima por puro interesse para poder, na esperança de ficar com dinheiro, com todo o patrimônio da Mary Carson.
E ela é tão rica, e ele puxa tanto saco dela, né? Que ele sai da cidade lá, ele percorre quilômetros e quilômetros só para realizar a missa lá. De vez em quando ele vai lá também, vai lá para visitar ela. Então tudo ali ele já tá meio que planejando ficar com dinheiro. Ele ganha dela um carro, ela dá para ele também um cavalo, para quando ele ficar ali em Drogheda, andar de cavalo. Então, quer dizer, ele ganha presentes caros, imaginando que ele vai ficar com toda a herança dela. Só que um dia, essa Mary fala para ele que, na verdade, ela tem um herdeiro, que seria o irmão dela, o irmão caçula, que é o Paddy Clare, que é casado com a Fiona, e eles têm um monte de filhos. Eles moram na Nova Zelândia. E eles são uma família assim que, ao contrário da Mary Carson, eles são uma família bem pobre. Ele faz a tosquia de carneiros, né? E ela tá precisando de um tosquiador para a fazenda. Então ela chama o irmão para poder ir para a Austrália e trabalhar com ela e futuramente fazer dele o herdeiro com a família. Então eles fazem essa viagem longa, demora acho que uns 5 ou 6 dias de viagem, chegam exaustos e o padre Ralph é que vai buscar eles na cidade. E lá ele conhece toda a família, e inclusive a pequena Maggie, que é a única filha menina da família. A Maggie está então com seus 10 anos de idade quando eles se conhecem, né? E ele tem um amor por ela de imediato. Ele tem um carinho especial. Aí você pode pensar até em pedofilia, mas não é um caso. Ele sente realmente um carinho. Ele sente que ela é uma menina meiga. Então ele vê que ela é uma menina que, por ser menina, mulher, né, é sempre deixada de lado. Todos assim cuidam muito bem dos rapazes, os rapazes são mais independentes e tal, e ela fica ali meio que na dependência. Ela praticamente serve para ajudar a mãe na cozinha, ajudar a mãe na arrumação da casa, e ele tem cuidado com ela, tanto é que ele consegue fazer com que ela estude fora. Ela vai estudar, mas a tia corta, não deixa, essa tia da Mary Carson não deixa ela estudar. Então ela vive ali na fazenda, mas o padre Ralph, com todo carinho, né, vai cuidando dela e tal. Então ele fica na cidade, lá, um pouco distante, e a menina fica em Drogheda, né, a Maggie com a família. Com o tempo, passam esses anos, né, a Mary Carson, que é apaixonada pelo padre Ralph, percebe que futuramente o padre pode ter uma afeição maior por Maggie. E essa afeição maior seria o amor, né? Ela viu que ele estava bem tentado, bem próximo dela, que aquele sentimento poderia se tornar um amor mesmo entre um homem e uma mulher. E ela, muito vingativa, ela prepara uma armadilha para ele que ele poderia ter muito bem escapar se ele não fosse tão ambicioso. Então, pela própria ambição, ele cai na armadilha dela, e aí, por causa dessa escolha, é que vai determinar a vida dele pro resto da vida. Então, essa escolha dele é que vai trazer ou a felicidade ou a infelicidade dele, né? Então, ele vai optar, lógico, pelos seus sonhos, seus projetos de ambição. Então, nesse meio tempo, ele percebe
que ele é apaixonado pela Meg. A Meg já é uma moça nessa época, então ela já cresceu, ela já se tornou uma bela moça, então ele se apaixona e como ele optou por seguir os seus planos de ambição, de crescer, né? Ele vislumbra chegar ao Vaticano, ele vai para Sydney e deixa lá a família em Drogheda, na fazenda. Então, às vezes, tipo uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, ele vai lá, vê a família, vê a Meg e fica nesse lenga-lenga, sem ele tomar uma decisão mesmo, se optar por ela. Mas ele ama a Meg. O tempo passa, a Meg descobre então que ele vai para o Vaticano, porque ele se torna bispo de Sydney, quer dizer, de um padre simples, ele se torna bispo e depois ele vai para o Vaticano para se tornar arcebispo. Então ela percebe que realmente ele já fez a decisão dele, quer dizer, né? Que é o Vaticano mesmo. Então ela resolve seguir a vida dela. Ela conhece um rapaz, casa-se com ele e, gente, o casamento é uma tristeza, o casamento dela. Foi a pior decisão que ela tomou na vida. O cara era um cara abusivo, era um cara ausente, simplesmente deixa a Meg numa casa de umas pessoas que a Meg nunca viu para ser empregada doméstica, diz que vai visitá-la no final de semana e não aparece, então ela se sente sozinha, longe de casa, trabalhando como empregada doméstica numa casa assim que ela não conhece ninguém. A sorte dela é que esse casal ele é um casal muito bom para ela, que ajuda muito ela, né? E isso ajuda ela a ficar forte, se fortalecer. E o marido ainda pega todo o dinheiro da Meg, dizendo que vai comprar uma casa e nunca compra. Então ela fica nesse meio tempo. Nisso o Ralph descobre que ela casou, e aí desperta para a vida, né? Finalmente. E aí, será que ele vai atrás dela? Não vai atrás dela? Né? Então, a gente vai ver aí o que vai acontecer, o desenrolar, né? Quer dizer, a gente vê nessa história que a ambição levou a ele longe, mas realmente ele foi infeliz pro resto da vida, porque, né? Tanto ele quanto ela. Os dois sofreram o resto da vida. E esse livro é interessante porque não é só a história dos dois, tá? É uma saga familiar. A história começa com Meg pequena e vai até mais ou menos meados da década de 60 com os filhos da Meg, né? Com os filhos da Meg. Então passa de geração, né? Começa a Meg pequena, você vai acompanhando todo o processo dela se tornando moça, se tornando mulher e, enfim, uma senhora com os filhos já criados, né? Então a gente vê toda essa saga de família, da família Clay, em Drogheda, que é uma enorme fazenda no interior da Austrália. E o que a gente vê do Ralph? Realmente um homem ambicioso que chega a cardeal. O final, eu não vou seguir muito aqui não, né? Mas a gente já imagina o final do livro, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, você deixa o seu like aí, se inscrevam no canal, dá essa força aí, o canal tá começando, né? Então, se vocês gostam de literatura, se vocês querem ver livros bons,
tá? Vou procurar fazer resenhas de livros bons aqui no canal, tá bom? De clássicos, ok? Então eu espero o apoio de todos vocês. Um abraço!